Olá a todos, antes de darmos início ao nosso podcast, gostaria de pedir que subscrevessem a página Hora H2O no YouTube e fizessem like nas páginas do Facebook, Instagram e Podbean. Também poderão fazer uma doação mensal ou única através do link que irei deixar na descrição ou na página do YouTube e Podbean, para ajudar a desenvolver e a manter o nosso podcast. Obrigado e desfrutem do episódio. Caros ouvintes e caros ouvintes, deem as boas-vindas ao nosso próximo convidado do podcast Hora H2O, António Vasconcelos, treinador do Povoense, do Clube de Natação Povoense, mais conhecido como Tonas. Muito bem-vindo, Tonas. Se me permitires chamar Tonas, não é? Claro, boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Como é que estão aí as Tudo coisas? em ordem. Está tudo de quarentena, controlados, Em sem conversa trabalhinho. em conversa contigo já soube que tens dado alguns treinos mais de preparação física, não é? Através do Zoom, uma aplicação. Fala-me um pouco como é que isso está a decorrer, esse processo, porque não é nada fácil treinar à distância, não é? Sobretudo quando queres corrigir alguns atletas, etc. E como é que é a adesão dos atletas? Eles aparecem todos no Zoom ou há uns que de vez em quando não aparecem? Pois, essa é a grande questão. Sabes que já vai um mês sem treinos de água. Perdemos o contacto. Depois comecei a mandar treinos por e-mail e por Messenger, mas cada um sozinho a fazer por si próprio. Depois torna-se difícil porque eles balam-se, etc. Não há contacto visual sequer. Depois consegui entrar na plataforma Zoom e comecei a fazer treinos já mais, digamos, online. Pelo menos encontrávamos visualmente e conseguimos fazer alguns treinos assim até agora. A grande questão que se põe é quando é que vamos voltar outra vez a poder ter o contacto com a água. A Federação anulou as provas todas até ao final da época e agora muitos miúdos estão já no secundário, exames e tal, e falta aqui alguma ligação, alguma motivação para que se pense já na próxima época, porque esta época está praticamente perdida, não é? Exato. Sim, e ainda, sobretudo agora com, por exemplo, os jogos a serem alterados, o Campeonato da Europa foi alterado também, a data. Está um pouco tudo em águas de bacalhau, como se diz, não é? Não Mas sabemos ao certo. o Desculpa. problema é que não podemos pensar só na elite, não é? Porque a Sim, elite sim. representa Portugal, mas nós temos uma base muito alargada que a Federação foi conquistando com o projeto Portugal a Nadar e corremos o risco de perder milhares de miúdos novos que venham a aparecer para a natação. Por acaso eu estava a pensar no outro dia e, sobretudo, atletas mais jovens, eles costumam ter mais do que um desporto, praticar mais do que um desporto. E vai depender também muito da abertura das piscinas para poderem voltar a treinar, porque, por exemplo, se eles puderem voltar a treinar futebol ou outro desporto qualquer primeiro, somos capazes de perder alguma quantidade considerável de nadadores, não é? Considerável mesmo. Eu não queria ir por esse caminho, espero que não vá por aí, mas corremos esse risco. Isto 4, 5 meses parados em contacto com o clube, com as atividades normais com que eles foram sendo alinhavados, poderão eventualmente perder-se muitos milhares de possíveis atletas para a natação. Pronto, isto é um problema que não é só que não acontece só nesta situação, neste tempo em que está toda a gente parada, etc. Tu sentes que há muitos nadadores jovens que passaram por ti que decidiram optar por um desporto diferente para a natação. Eles praticavam, obviamente, 2 desportos ou 3 desportos. Entretanto, por exemplo, também pratiquei 3 ao mesmo tempo. Tu sentes que há uma preferência dos jovens por um desporto que não seja a natação? Tu perdeste muitos atletas para outros desportos, por exemplo? Ao longo da minha carreira, Sim, sim, ao longo da tua carreira, da olha, tua eu vasta acho, carreira. eu acho que eu sou adepto de que até aos 6, 8 anos que eles pratiquem várias modalidades. Dás mais mobilidade geral, coordenação e transfere para uma modalidade que venham abarcar mais para a frente. É evidente que a natação, como sabes, vai apertando o caminho, não é? Eles chegam a uma altura que começam com 3, 4 vezes por semana, depois vão aumentando para 6, 7, 8, 10, e já que têm que eventualmente deixar de parte algumas modalidades que vinham acumulando, mas que foram importantes na parte de transfer para a coordenação aquática. Ao longo dos tempos fui perdendo nadadores, sobretudo aqueles que viam que os objetivos não estavam a ser cumpridos. Eu vou-te dar só um exemplo. Tive um nadador que na natação não conseguiu ir aos nacionais e na altura tínhamos tantos nadadores que tivemos que pô-los quase num grupo B e em alternativa a ter um grupo B que faziam 2, 3 vezes por semana de manutenção, tínhamos a outra possibilidade que era ir para uma modalidade do clube, neste caso o Vila Condense, que foi o remo, ou a vela, ou a canoagem. Ele foi para o remo e no ano seguinte foi campeão nacional de remo aos 16 anos.
Olha, Portanto, não se uma boa perde o história. futebol, eu sou um atleta no remo. Sim, exato. E ele agora continua a praticar remo ou já... Não, ele deixou porque então já tem 20 e muitos anos, foi para a Sim. faculdade para Vila Real, depois acabou por deixar. Como tu referiste o Clube Fluvial Vila Condense, eu conheci-te como treinador do Clube Fluvial Vila Condense e para ser sincero, eu tive muito contacto contigo porque tinhas a minha idade, o ano de 86, era um ano muito forte no Clube Fluvial Vila Condense. Tinham atletas de elite como o Adriano Nige e o Fábio Pereira. Eu lembro-me também que vocês tinham uma estafeta muito forte porque tinham dois outros elementos da nossa idade que eram campeões nacionais quando eu era juvenil e júnior. E eu conheci-te sempre como o treinador do Fluvial Vila Condense, mas entretanto mudaste há 2 anos, se não estou em erro, há 3 anos, É não é? três. Há 3 anos. E eu queria saber o porquê dessa mudança, porque passaste de um clube que tu, vamos dizer, formaste e levaste até ser um clube de topo na natação portuguesa, um clube em que foi várias vezes campeão nacional da primeira divisão, por exemplo, e o teu nome, o Tonas, sempre teve aliado como grande parte do sucesso desse clube. E pronto, eu gostava de saber o porquê dessa, porque eu nunca soube ao certo e eu gostava que também elucidasse um pouco os nossos ouvintes sobre o porquê dessa mudança. Ou seja, tenho 38 anos de natação. Mais para a frente podemos falar Sim, do sim. percurso, Sim, sim, do isso. início e tal. Mas foste logo com esta pergunta do porquê sair de Vila Condense. Tive 21 anos em Vila Condense, a vida faz de ciclos, como é evidente. Há ciclos e há um termo final para cada ciclo desses. E nesses 21 anos foi realmente o clube onde projetou mais. Tenho a agradecer ao engenheiro Mário Almeida, que na altura era presidente da Câmara de Vila do Conde, que me convidou para fazer um projeto em Vila do Conde. E realmente ali criou-se uma empatia muito grande com uma dinâmica de grupo, um espírito do clube verdadeiramente importante. E ao fim de muitos anos o desgaste começou a ser grande, os jogadores foram saindo, tinha o Henrique Neiva, o Fábio Pereira, o Diranis, fiquei na altura com a Catarina e depois com um grupo mais diferente, mais baixo. Tinha a promessa da piscina de 50 metros também, tinha feito um projeto 4 anos antes, nunca mais mexiam com ela. A Catarina teve aquele problema na operação No ombro. antes nos Jogos Olímpicos do Brasil. Tínhamos a hipótese de ir ao Brasil, depois, entanto, foi operada. E tudo isto mexeu comigo e surgiu-me um convite para o Naval Povoense, um clube jovem, com 5 anos, através da Ana Cruz, convidou-me. É na minha terra, tinha começado aqui na Póvoa e sentia-me bem também acabar aqui na Póvoa. Sim. Tu fizeste esta passagem e também gostava agora que também nos explicasses um pouco o teu percurso na natação. Porque eu fiz a pergunta no início porque para mim era uma pergunta muito importante de saber e como eu disse, eu sempre te vi como o treinador a cara do Fluvial Vila Condense e eu estava mesmo aqui desejando saber o porquê, Eu não sei. é? Mas pronto, agora queria que falasses um pouco do teu percurso como nadador, como treinador, aliás, e que outros desportos fizeste enquanto mais jovem, no teu desenvolvimento como jovem, até chegares a uma das grandes referências de treinadores em Portugal, não é? Olha, eu estive em Angola, 17 anos, praticamente nasci lá, tive lá a minha formação toda juvenil, infantil juvenil, da minha juventude, foram os melhores anos da minha vida, um clima tropical, uma cidade fantástica, e fui praticante de várias modalidades, também de jovem. Depois estava no judo, no exame médico de medicina, foi detectada uma escoliose e a consideraram-me a natação. Daí ter ido para a natação quase que me obrigado. E fui campeão nacional aqui em Portugal, na década de 70, na piscina dos Olivais, na velha piscina dos Olivais, e na piscina de Coimbra, onde está o atual Complexo Olímpico de Coimbra. Tive colegas adversários muito amigos, como o Chico Alves, o Gomes Pereira, o Cruxinho, o José Santos Silva, o Walter Leite, o Heitor, o Paulo Frixa, o Rui Abreu, o malogrado Rui Abreu, e o Botelho Mel também, que era do Moçambique. Foram nadadores meus adversários, e que são meus amigos naturalmente. Primeiro de tudo está, para a minha perspectiva, a amizade, não é? E perspectivas para toda a vida, a natação é um período curto. Entretanto, depois, com o 25 de Abril, fui obrigado a voltar a Portugal, vim de Angola para Portugal, vinha de Economia, estava em Economia, a tirar o curso de Economia por força do meu pai, não era aquela minha aptidão natural. Sim. Entretanto, abriu aqui o curso da Faculdade de Desporto no Porto, ingressei, e ao mesmo tempo abriu aqui na Póvoa uma piscina que era explorada pelo Sopet, que era uma empresa de turismo e de casino,
e que, onde está a atual Varzim Lazer, só que nós tínhamos um tanquezinho de 16 metros coberto. A piscina de fora, que atualmente está coberta, era só para o mês de julho e agosto. Montei uma escola de natação com mais 5 colegas, pusemos pessoal a nadar na altura, não havia piscinas quase em lado nenhum, havia a velhinha piscina do Porto e do Fluvial, não havia Viana, não havia Braga, não havia Barcelos, não havia Famalicão, não havia nada. E, entretanto, ao fim de um ano de aprendizagem, montei um clube de natação com o filho dela e daí para a frente tive 12 anos até voltarem a parar a piscina para fazer obras, que foi a cobertura da piscina atual da Varzim Lazer. Tonas, diz-me uma coisa, eu agora falaste que estiveste em Angola no teu início da vida. E quando vieste para Portugal, eu queria que nós já falamos aqui com alguns nadadores de Angola e de Moçambique, por exemplo, o Pinote e o Igor Mogno, e eles já nos falaram um pouco da realidade da natação em Angola. Eu queria saber como é que era essa realidade no teu tempo, nos anos 70, como é que foi a passagem da realidade desportiva em Angola para a realidade desportiva em Portugal? Foi um grande choque para ti? Foi muito, muito, muito grande mesmo. Eu, na altura, isto aqui acho que pode ser uma lição de vida para muita gente, vivi os últimos momentos antes da independência, isto de março, uma guerra civil enorme em Luanda, mesmo na capital, com os 3 partidos políticos integrados na cidade, com quartéis, e só fiquei lá até quase a independência, até o verão, para acabar o primeiro ano da Faculdade de Economia. Minha mãe e os meus irmãos tinham vindo, fiquei com o meu pai para tentar ver se conseguíamos levar o mais possível para cá as coisas, os nossos saberes. E vivi uns momentos muito dramáticos nos últimos 3 meses, sobretudo em agosto, com pontes aéreas para Portugal, de aviões. Eu tive 3 dias no aeroporto à espera de um voo para arranjar lugar e depois desterrei milhares de retornados, desterrei aqui na Póvoa e só tinha 2 hipóteses. Ou ia para Lisboa para ver os meus amigos, antigos nadadores, que concentraram-se na capital, ou até os meus amigos do bairro, ou ficava aqui na Póvoa de Varzim, onde os meus pais estavam, e tinha que fazer a vida, tinha que mexer. O meu pai, entretanto, separou-se da minha mãe, foi mais um acidente na minha vida. Tinha 17 anos e ingressei depois no Porto e meti em pés a caminho e fui à vida, fui tirar o curso de Educação Física. Uhum. E agora, voltando agora um pouco outra vez ao Povense, que, como disseste, é um clube muito recente, com 5 anos de existência. Pronto, tu passaste de um clube em que sempre tiveste atletas de topo na natação portuguesa para um clube se calhar um pouco mais discreto. Eu já fiz esta pergunta também, por exemplo, ao Paulo Costa, quando ele, por exemplo, teve-me a mim e ao Miguel, e depois nós saímos e ele ficou com um clube mais jovem, um clube mais... E isso também aconteceu contigo, não é? E eu gostava de saber como é que encaraste esse desafio, esse novo desafio, porque pronto, tu sempre tiveste contacto com alta competição e se calhar quando foste para o Povense perdeste um pouco esse contacto, e como é que conseguiste manter motivado? Eu conhecendo-te, e acredito que não tenha sido um grande senão, porque pronto, a realidade muda, mas a tua ambição continua, não é? Mas eu queria que falasses um pouco sobre isso, porque obviamente que passaste de um nível muito elevado para um nível um pouco mais baixo, não é? É verdade, era uma equipa muito jovem, com miúdos infantis e juvenis, mas tinha um aliciante que sabia que tinha ali potencial de trabalho, tinha boas condições de trabalho e tinha um bom ambiente de grupo também. Mudei ali as mentalidades, porque estavam habituados a trabalhar muito pouquinho, foi uma questão de mudar mentalidades de trabalho. Depois vem a paixão do treino e a paixão dos miúdos também por quererem ir mais longe e ter alguém que os acompanhe nesse ir mais longe. Em 2 anos tive um atleta que foi campeão nacional, recorde nacional e foi inclusive às Jornadas Olímpicas da Juventude Europeia, ao Foz, o ano passado. Portanto, a realidade foi esta, foi uma transição realmente de um clube que tinha um palmarés muito grande, para uma realidade nova, mas que com paixão, com gosto pelo treino. Eu costumo dizer, nem que tenha um atleta para treinar, eu estou 100% no treino. Gosto de ter muitos, como é evidente, que dá aquela pica, dá o entusiasmo, dá um espírito de equipa solidário uns com os outros. Eu costumo dizer que na natação nós temos que deixar de ser o eu para sermos o nós. E temos que ter o lema que é não deixar ninguém para trás. Portanto, eu foco muito, apesar de ser um desporto individual, foco muito o sentido coletivo também na modalidade.
Sim, isso foi uma das características que se viu muito na altura no Clube Fluvial Vila Condense. Era uma equipa muito unida e com mesmo a parte dos pais já estava muito integrada no processo, não era? E, por exemplo, no Nacional de Clubes víamos sempre o Fluvial como um clube muito unido e muito, vamos dizer, barulhento nas bancadas, etc. E aí isso é uma das características que realmente eu acho que faz um grande treinador, por exemplo. Um, Falando agora assim um pouco mais específico sobre a tua metodologia de treino, eu acompanhei, tu acompanhaste muito o processo da minha evolução como nadador, mas eu nunca treinei muito contigo e eu gostava de saber no que é que te baseias mais em termos de metodologia. Felizmente não fiz muitos dos teus treinos, não é? Porque eu como sprinter ia Não, me queixar um pouco. Tu consideras-te um treinador mais de meio fundo ou de fundo, por exemplo? olha, eu vou abordar. Na altura do primeiro clube foi a minha primeira experiência como treinador. Sempre fui treinador principal, comecei com cadetes infantis e acho que nos escalões mais jovens o velho modelo Matveev é o melhor, em que há um ciclo anual ou dois ciclos, consoante 2 semestres. Quando se caminha para mais especialidades e para alta competição, partilhei durante muitos anos o modelo do ATR, que é acumulação, transformação e realização, depois por blocos, e depois fiz um misto também, do qual tenho que agradecer muito a ajuda do Paulo Gil Boer, que é um treinador que esteve em Espanha e depois esteve na seleção dinamarquesa, em que faço um trabalho mais misto, com atletas, como é evidente, mais velhos. Mas para se ver o nível disto, eh, os treinos mais difíceis, para mim, para além daquele treino que se faz no final do ano, para além de fazer 10, 200 mariposa com a Catarina, para além de fazer um teste que eu chamei de Tonas Teste, que era nadar 400 crawl sem costas, 400 crawl sem bruços, 400 crawl sem mariposa, 400 crawl sem estilo, são 2.000 metros, isto também não é para qualquer um, mas tive durante vários anos, no Vila Condense, uma chamada pirâmide, em que na segunda-feira começávamos com 4.400 limiar, na terça-feira 4.200 VO2, na quarta-feira era o teu trabalho mais específico, era a velocidade, sprintezinhos, na quinta era a tolerância lática e na sexta MPL e no sábado era um misto tudo. Isto ao longo de 8 semanas. Ou seja, nós começávamos com 4.400, depois eram 6.400, 8.400, 10.400. Logo à segunda-feira já sabiam que tinham que levar com 10.400. Depois, ao fim do mês, voltava ao princípio, mais 4.400. Isto é um processo muito desgastante. Sim. Mas que dá uma base muito grande em termos de equipa e uma interajuda muito grande. É evidente que isto também tem os seus gastos, quanto mais anos tivemos com isto, temos que mudar de filosofia. Eu nunca me importei de mudar desde que acredito nas metodologias. Processo, Eu fui mudando ao longo dos anos porque via que estava finalizado um ciclo de metodologia de treino. Quando tu reportas ao trabalho mais específico, eu não tenho nada contra os velocistas, pelo contrário. Admiro bem, eu gostava de trabalhar fundistas, não trabalho fundistas porque não tenho espaço para trabalhar no fundo e tempo, treino de mais de 2 horas para trabalhar. Sim. Velocistas também é a mesma coisa, são tantos pormenores específicos que alguns chamam de mariquice, mas maricadas não é nada, é mesmo assim, uma prova tão curta que para se tirar o centésimo tem que se apanhar pormenores, e sabes melhor que ninguém, pormenores que têm a ver com um salto, com uma viragem, com uma chegada, com a respiração, a apneia, mas também não tinha hipótese de fazer esse trabalho específico que requer um treinador só praticamente para um nadador. Então eu situo muito na parte do meio fundo e para mim a prova mais bonita, mais importante é uma prova de 400 metros, crawl ou estilos. Porquê? Porque são nadadores que têm que ser muito inteligentes, têm que desejar muito bem o esforço. Exatamente. E têm que ter acreditar que podem vir acima. Muitas vezes um nadador que vem em quarto, quinto lugar, ele torna-se o campeão porque consegue desviar o esforço e na parte final dos últimos 100 metros consegue apanhar o grupo da frente. Portanto, para mim são as provas mais importantes e é por isso que eu tenho trabalhado. Sim, sim, e tiveste um bom exemplo, por exemplo, o Fábio Pereira foi recordista nacional dos 400, o meu grande amigo Fábio. Tu, como eu disse, tiveste sempre muitos nadadores de grande nível. Por exemplo, eu lembro-me, por exemplo, ele é um pouco mais velho do que eu, mas o Henrique Neva teve grandes resultados como brocista. Depois tivemos o Adriano e o Fábio com a minha idade. Tiveste vários nadadores, por exemplo, naquela geração de 88 que estavam num nível muito elevado a nível nacional, mas que pronto, se calhar não transicionaram muito bem depois para a seleção nacional, mas depois voltaste a ter a Catarina, por exemplo, e eu acho que tiveste muitas boas memórias, desde do Henrique Neiva. Eu não sei se tiveste mais alguém antes de um bom nível, mas eu queria que partilhasses um pouco
as melhores memórias em termos de competições, de treinos, as características de todos estes nadadores que eu falei. Queria que desses a tua opinião, o teu insight sobre todo este processo que... Olha, antes deste grupo que falaste, teve um nadador mais atrás, que foi o Pedro Silva, que era de O 76, Pedro que era Silva, sim, que mais também era, velho. olha, por acaso era sprinter. Sprinter, 200, 100 metros. usando mais 200, para sprinter tinha que Sim. ter mais pernas e não era tanto bom no levantamento de pernas. Mas começando pelo Pedro, contar dois episódios que achei interessantes, ou que acho interessantes na vida de um nadador. O Pedro, num campeonato de piscina curta de inverno em março, no Estoril, estamos no ano 97, ia com o 10º tempo aos 400 e na penúltima série. Eu notei que o Pedro estava muito entusiasmado com aquela prova. Eu achava que ele estava bem, mas não estaria tão bem como entrou. Então entra, tinham 55 aos 200, passam 54, bate o recorde nacional. Depois faz 2,3 da segunda parte, faz 3,57 e faz mínimo para o Campeonato do Mundo. Foi o meu primeiro grande resultado sem dar por ela, fui ao pódio e no mês seguinte estava a Suécia em Gotemburgo nos Campeonatos do Mundo de piscina curta. Portanto, são histórias engraçadas. Esse mesmo Pedro Silva, num dos treinos de TL, 16 de 50 TL, íamos para aí a meio e há um nadador que diz: António, estou todo roto, já não consigo mais. Eu vejo um gajo sair debaixo da água, põe aquele corpão todo, 1,90m, dá-lhe um tabefe. Eu estou aqui desde a quarta série com a câmera nas pernas e não disse nada a ninguém. Aguenta, e marcha, toca para a frente que ainda falta metade. Mas são histórias engraçadas no percurso que nós temos ao longo da nossa carreira. Os campeonatos de clubes, tive 11 títulos de campeonatos de clubes da quarta, terceira, segunda e primeira. 3 vezes, como sabes, de primeira divisão masculinos, em 2004, 5, 2007, 8, 2008, 2009. Antes deste primeiro título, tivemos um campeonato universitário, em que a Amadora ganhou e foi preciso recorrer ao terceiro fator de desempate. Naquela altura não havia ainda estes computadores, estas situações todas assim fáceis de ter quase à mão. E o primeiro desempate, que era quem tinha mais primeiros lugares, estávamos iguais. No segundo desempate, tínhamos mais segundos lugares, estávamos iguais. E a Amadora tinha mais um terceiro que nós e perdemos um campeonato assim por um terceiro lugar. Depois tinha também uma história que falaste aqui dos nadadores, e os nadadores consideram que têm que ser muito inteligentes. Tem uma história, não é história, mas é uma lição de vida de um nadador que é o Henrique Neiva, foi medalhado nos Europeus Júniores em 2002, e que era um rapaz muito interessante no questionar das situações. Já como nadador, ele questionava e dizia: este rapaz está a dar luta. E depois, mais tarde, como treinador adjunto, depois entreguei-lhe com autonomia o treinador do grupo juvenil. Ele mesmo, nas reuniões de planeamento, questionava muito, mas era brilhante, porque punha-me à prova e obrigava-me a repensar e a justificar determinadas ideias. Uma lealdade foi talvez o nadador como pessoa que tive melhor, porque realmente era uma pessoa, um belíssimo nadador, uma belíssima pessoa e hoje em dia é um belíssimo professor universitário. E dos 100 nadadores, 101 nadadores que tive outro dia uma resenha, que foram ou Seleção Nacional, ou recordes nacionais, ou campeões nacionais, 99 estão formados na área clínica, como tu, fisioterapia, medicina, ou enfermeiro, e grande parte da educação física. Portanto, ainda há um grupo grande de antigos meus nadadores que são também, hoje em dia, belíssimos treinadores. Uhum. Não, e tens, por exemplo, muitos teus ex-nadadores que são bons treinadores agora. Tiveste, por exemplo, o Henrique já não está ligado muito à parte de treino, mas ele deu treino e teve bons resultados. Tens agora o Fábio no Fluvial a fazer um bom trabalho. O Adriano também não está muito ligado, mas no Famalicão, porque ele esteja nos mais novos, exato. Mas Tem são... o Marco Moreira e o Sines. Marco Moreira, exatamente. Eu lembro-me dele por acaso também nadar. Ele é um pouco mais velho do que eu. Mas é uma coisa que eu acho que conseguiste, se calhar, cativar os teus ex-nadadores para continuarem a fazer uma coisa que eles fizeram na vida toda enquanto nadador. Eu, por exemplo, não... Pronto, eu dou alguns treinos e dou algumas aulas, mas eu acho que não conseguiria, por exemplo, ter essa vida de treinador, porque é uma vida muito complicada, requer muito tempo. Mas tu conseguiste ter vários ex-nadadores a continuarem este percurso
que não é nada fácil, e eu acho que nesse aspecto tens muito mérito em ter conseguido cativar os teus nadadores para continuarem a estar ligados à natação. Eu acho que isso também estás de parabéns por isso, não só pelo teu grande trabalho que fizeste, mas também por conseguires cativar os teus ex-nadadores, e tens muito bons exemplos agora de bons treinadores que passaram por ti, não é? Sabes que vivemos muitos anos em conjunto, não é? Engraçado, hoje em dia não se passa bem assim, acho que há um maior egoísmo da parte dos atletas, a nível geral, mas naquela altura eles viviam a natação como primeira possibilidade de estarem na vida. Complementavam com os estudos, todos foram bons estudantes, mas a natação estava na prioridade número um, igual aos estudos. Depois é que vinham as redes sociais e os contactos, e as brincadeiras e tal. Então eram muitas horas em conjunto e muitos anos seguidos. E como disse, no Vila Condense tinha uma linha da frente com 3, 4 nadadores muito bons, mas tinha uma segunda linha daqueles 84, 85, 86, 87, 88, que ajudaram muito o clube nas estafetas, nos campeonatos nacionais de categorias, nos campeonatos de clubes, e vivemos um ambiente durante muitos anos especial. Eu posso dizer que foi realmente foram anos especiais e que nos ajudaram a fazer crescer a todos, e depois se calhar deu o bichinho para ele vir afora para eles também serem hoje em dia treinadores. Sim. Tu falaste, por exemplo, do Paulo Wildeboer, que influenciou muito a tua carreira como treinador. Eu sei que, por exemplo, que o Fábio e com a Catarina chegaram a ir à Dinamarca para treinar com o Paulo e com os nadadores da seleção dinamarquesa. Eu queria que falasses um pouco sobre esse tipo de trabalho, e eu acho que, por exemplo, eu na altura falei muito com o Fábio do tipo de trabalho que ele fez lá, que metodologia é que eles utilizavam, e eu acho que isso era muito importante partilhares connosco, porque eu acho que eles utilizavam um método um pouco diferente do que se trabalhava cá em Portugal, não é? Sobretudo na parte fora da água também havia uma grande diferença, e eu queria que falasses um pouco dessa experiência que tiveste. O Paulo Gil Boa realmente foi um guru, digamos, muito meu amigo. Durante 3 anos tive a possibilidade de ir à Dinamarca pelo Vila Condense fazer uns estágios, com vários nadadores, entre os quais que tu falaste. Aprender, já tinha eu 20 e tal anos ou 30 de natação, mas continuo sempre a aprender. E tive a oportunidade de trabalhar com o diretor técnico nacional e o treinador da seleção dinamarquesa com campeões olímpicos, na altura. Exato. Tinham 3 ou 4 campeões olímpicos. E consegui uma semana em cada ano lá ir, aprender eu e pôr os meus nadadores em contacto com uma realidade diferente, fugirem da zona de conforto e estarem com uma realidade diferente. E foi espetacular. Temos lá estado, marcávamos o treino às 6h30 da manhã, e um dia chegámos às 6h31 e ele disse: estás atrasado, António, já vais ficar de castigo. E estávamos os ele a aquecerem cá fora, fazer trabalhos do ginásio, 1 hora à volta da piscina de treino físico, depois eram 3 horas de água, depois íamos tomar um cafezinho, os atletas iam à sua vida, todos de bicicleta, praticamente todos de bicicleta. Tinha lá o filho dele, que foi o recordista do mundo de 50 costas, o Arcino Wildeboer. Da minha idade também. Exatamente. E repeti isto com todo o gosto no ano seguinte e no ano seguinte. Um dos anos ele até me levou a almoçar em casa dele, e deu-me muita bibliografia, falamos muito da abordagem dos treinos. Ele era defensor de um trabalho misto, em que primeiro vinham as capacidades aeróbica e anaeróbica e depois é que vinham as potências, portanto, no primeiro mês ou segundo mês era mais trabalho de resistência e depois era um trabalho mais de potência para potenciar a parte da capacidade anterior. E foram ajudas muito importantes na minha vida, que, como acho que recuando aos anos 80, a PTN também teve um papel fundamental, a família Freitas foi fundamental na formação dos treinadores, porque nós tínhamos a vivência apenas de nadadores, como de nadadores, e a PTN facilitou muito a nossa formação contínua. E gostava também de dar aqui um toque do Sacadura também, o professor Sacadura, que foi uma pessoa que me motivou muito para a parte técnica de natação como técnico, apesar de ele nunca ter sido meu treinador, era todo um Moçambique, mas também veio ajudar muito a dar um impulso como um treinador devido à relação com que nos mantivemos. Uhum. E pronto, o Paulo Wildeboer, ele revolucionou a natação dinamarquesa. Eles passaram de uma natação mediana, não era? Do nível da portuguesa para uma potência europeia, por exemplo, com muitos, como te referiste, muitos nadadores campeões do mundo, campeões da Europa, e agora eles continuam a ter, pronto, se calhar agora baixaram ligeiramente, mas continuam a ter grandes nadadores. E realmente eu acho que é muito importante. Eu gostava que, por exemplo,
mais treinadores portugueses tivessem essa oportunidade de poder ir para o estrangeiro e aprenderem e experienciarem outras realidades, porque eu acho que isso é muito, muito importante para o desenvolvimento. Nós, se calhar, às vezes, e Portugal também peca um pouco pela geografia em que se encontra, não é? Porque temos só a Espanha e esse tipo de países mais da Europa Central, eles conseguem ir, por exemplo, eu aqui na Áustria, por exemplo, em 2 horas estou na Hungria, como estou na República Checa, como estou na Suíça, na Itália, e eles aí conseguem, mesmo em termos de competições, estão muito mais juntos, e nós, se calhar, por aí pecamos um pouco pela nossa localização geográfica, mas que eu acho que era importante para a natação portuguesa também, se calhar, fica aqui também um pequeno à parte para apostarem um pouco mais. Nós, por exemplo, alguns atletas portugueses que foram para os Estados Unidos, depois quando vinham com os seus treinadores, eu acho que foi importante também, por exemplo, o Carlos com o Arthur e o Pedro Oliveira, quando vinham cá, os treinadores podiam falar com ele e podiam se relacionar com ele, e lá está, troca de informação é sempre uma coisa muito boa. E eu acho que eu gostava de ver mais a possibilidade dos treinadores em Portugal terem essa experiência que tu tiveste, porque eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento da natação e para o vosso desenvolvimento em termos de pessoal e profissional, não é? É um crescimento contínuo que temos que fazer sempre, um investimento, e os atletas só têm a agradecer pela possibilidade de ser confrontados com realidades diferentes. Eu durante muitos anos bebi a minha informação não só na PTN, mas também em Espanha, aos congressos de Espanha, e fizemos estágios em Espanha, também consegui alguns estágios em Espanha, que era uma realidade muito superior à nossa. Fiz estágios, outra situação que considero importante também é os treinadores juntarem-se e fazerem estágios entre 2, 3 equipas, entre eles próprios. Fiz na Corunha com o Cameira, com o Tosé, com o Faia, fizemos no Lolé também muitas vezes estágios, temos feito vários estágios. Acho que é importante haver uma junção de esforços no sentido de ter, em vez de termos eu 10, o Cameira 20 e o Faia mais 15, ter 60 nadadores num treino em conjunto, e todos ficam a ganhar com isto, porque é um regime diferente de estar não só no treino, mas cá fora também na vida. E, como tu dizes, geograficamente estamos afastados, mas há que investir. Se pudermos ir o treinador com 1 ou 2 ou 3 nadadores lá fora, tiver um relacionamento com alguém, acho que é importante constatar com essa realidade. Se houver um nadador, como tu já disseste também, que queira pelo próprio experimentar uma nova realidade, quando voltar ficamos mais crescidos, mais evoluídos, não só nós, mas também os próprios nadadores. Portanto, considero que no centro da Europa é muito mais fácil, como tu dizes, deslocar-nos. Eu fui a vários meetings na Europa e via nadadores de muitos países periféricos, a Bélgica, a França, a Holanda. Portanto, era fácil de ir da Alemanha para a Holanda, fácil de França para a Bélgica, para o Luxemburgo, e isso faz crescer mais como pessoa e como treinador. Sim. António, diz-me só, eu a semana passada fiz esta pergunta ao Ricardo Santos. Eu acho que, e costumo fazer estas aos atletas, e eu gostava de saber os treinos mais difíceis que fizeste. Se tens 1 ou 2 treinos mais difíceis para partilhar connosco, ou uma tarefa muito difícil que tenhas feito, porque eu acho que cada treinador tem as suas séries favoritas, não é? E a linha de pensamento, e eu queria também perceber um pouco o que é que achas, o que é que consideras, o que é um treino difícil, o que é que achas que é uma tarefa difícil, porque para mim o que é difícil para mim não há de ser difícil, por exemplo, para o Fábio, ou para o Adriano, ou para a Catarina, não é? Ou para outro qualquer atleta, e para ti a perspectiva também muda, não é? Eu acho que o treino difícil tem a ver muito com o nadador incorporar. Há uma tendência hoje em dia de pensar, quando se quer olhar para o caderno de treinos, que eu mostro-vos o treino antes, o olhar deles vai logo direcionado para a parte final, quantos quilómetros são. E eu disse, às vezes podemos ter um treino de 3 km, mas muito mais complicado que um treino de 5 ou 6 mil. Se fizermos 5 ou 6 mil com zonas aeróbicas baixas, técnica, é muito menos desgastante do que um treino de 3 mil, que pode ser um treino lático, quase até vomitar, não é? Até ao limite. Portanto, eu tento desmobilizar aos atletas a ideia do volume em si e mais na qualidade. Eu gosto de trabalhar volume e qualidade também. Não tenho treinos assim muito difíceis, como disse há bocado, tive uma fase na minha carreira e acho que é importante, mas os atletas também têm que estar de alma e coração, porque não se pegam em 10, 400 todas as segundas-feiras, é preciso vontade.
Eu reparava que aquele atleta que faltava, ele estava ali a mais no grupo, não estava no grupo, se estivesse no grupo não deixava de vir treinar só porque eram 10.400. E até se calhar tinha feito um esforço por vir na segunda-feira para juntar-se às dificuldades do grupo. Portanto, hoje em dia acho mais complicado termos séries difíceis para treinar porque os atletas têm menos capacidade de entrega, de resiliência e de acreditar que aquilo que é importante para eles. Não é baixar o flanco, mas é ter a noção que as respostas do lado de lá também são diferentes do que eram há 10 anos atrás, são outras gerações, e vemos nas escolas isso, a violência nas escolas, o não estar com os professores nas escolas, o não estar bem, tirando casos muito positivos, que há alunos maravilhosos, há atletas espetaculares, e fazem entrega e acreditam, mas de modo geral acho que estamos num caminho mais complicado de entrega espontânea e no acreditar. Agora, eu continuo a dizer que para conseguirmos passar a mensagem temos que ter três situações, como treinadores ou como pessoas no negócio, temos que ter competências, certo? Tem que ter competência, tem que ter formação, tem que ter experiência, tem que ter liderança, não adianta ser um líder imposto, tem que ser um líder natural, e tem que haver comunicação. Sem uma delas não funciona. Eu não posso ter competência e não consigo comunicar com os jogadores, ser demasiado duro, ou não ter liderança, pôr em causa situações. Eu não posso querer liderar e comunicar bem, mas se não tiver por trás o background, a formação, também não adianta nada. Portanto, para mim estas três vertentes são fundamentais na pessoa em si, num projeto que vai abraçar. Tu falaste há pouco do gostares de trabalhar o volume, mas também a qualidade. Tu achas que é fácil fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Tu achas que é fácil? Claro que é possível, mas eu acho que é um pouco complicado conseguirmos aliar e conciliar os dois, não é? Como é que consegues fazer isso, por exemplo? Faço uma parte inicial do aquecimento, faço uma parte técnica, acho que a técnica deve sempre prevalecer em qualquer situação de treino, se possível numa fase mais inicial em que não há ainda o acumular de fadiga. A técnica para mim é fundamental, Alexandre. Tu podes ter 1,95 m, podes ter muito treino, muito volume, muita qualidade em termos de ritmos de nado, podes ter uma grande preparação física, fazer um ginásio brutal, podes ter uma grande mente, se não tiveres técnica não vais a lado nenhum, não consegues progredir. Chega a uma altura com um nadador com 10, 12 anos, se tiver muita força, se for um indivíduo maturado precocemente, que se diferencia dos outros todos, mas que nada mal, ele ganha à vontade aos 12 anos, ganha aos 13, aos 14 começa a igualar e aos 15, 16 começa a perder e é um meio de motivação para desistir. Portanto, o refinamento técnico para mim é fundamental. Todo aquele que tiver técnica tem tempo para mais tarde vir a fazer um upgrade do resto das condicionantes. Acho que a técnica é fundamental, depois é preciso a parte mental, a parte volitiva, a parte guerreira, digamos, emocional, e depois é que vêm as outras qualidades, digamos, fisiológicas. Eu fiz esta pergunta porque para mim, pronto, eu sou um atleta diferente, eu era um sprinter e nós falamos muito disto no episódio dos sprinters. Para nós sprinters, se fizéssemos muito volume, quando chegássemos ali aos 3.000, 4.000 metros, com o cansaço, começámos a degradar um pouco a técnica. Claro que pronto, o nadador meio fundo tem muito mais resistência do que nós, mas por isso é que eu te fiz a pergunta de como é que consegues conciliar os dois, porque lá está, quando o cansaço começa a apertar, e aí é que devemos ter mais cuidado com a técnica, não é? E ter mais atenção à técnica. Normalmente com o cansaço as pessoas deixam de pensar, querem andar para a frente, querem com a raça, não é? Começam a perder e a deteriorar um pouco a técnica, não é? E eu acho que isso é... Lá está, um nadador não tem que ser inteligente, e eu acho que isso faz parte da inteligência do nadador, conseguir perceber que tem que se preocupar mais com a técnica e se calhar menos com outros aspectos, não é? Menos com os tempos e com o cronómetro. Exatamente. Eu acho que nos cadetes infantis nem sequer é preciso quase cronómetro, é mais trabalho de feedbacks contínuos. E eu também sou um indivíduo que faço a experiência que não sou obtuso, não tenho 6.000, não tem que ser os 6.000. Se aquele dia não der, não se faz 6.000, faz 4.000. Se tiver que individualizar o treino e pôr um nadador que está muito roto, recuperar ao lado, no bicho ao lado, também sou adepto disso, evitar que tenha que ser tudo ao mesmo tempo e tudo é igual para todos. De maneira que os nossos comportamentos têm a ver muito com os feedbacks que nos vão dando durante o treino. Como às vezes uma tarefa de qualidade
está a correr tão bem, é sinal que eles estão a responder também. Eu sou um bocadinho danado. No final do treino põe uma série mais um bocadinho dura para promover ainda mais o desgaste e para ver como é que eles reagem. Como também sou capaz de retirar. E na parte final retiro algum trabalho, ponho barbatanas para aliviar, no dia seguinte vejo a motivação deles e como é que entra na água. Com a experiência que temos, nós vemos logo como é que o grupo está receptivo a um trabalho. Né? Depois, com treinos de manhã e tarde, temos que conseguir jogar isto. De maneira que acho que é importante estas competências do treinador também virarem-se para o individualismo e percepcionar como é que está aquele ser humano, que é um biopsicossocial, como é que está disponível para o treino dia seguinte. Eu posso planear uma coisa, mas tenho que ter flexibilidade mental para ajustar no dia seguinte. Sim. Tonas, muito obrigado. Foi um enorme prazer. Gostei muito de falar contigo. Eu acho que Então, tivemos aqui pontos e assuntos muito interessantes para os nossos ouvintes. Muito obrigado por aceitares o convite e teres despendido um pouco do teu tempo. Desejo toda a maior sorte do mundo para a próxima época. Infelizmente esta época está um pouco terminada, não é? Mas para a próxima época desejo-te a maior sorte, que continues a ajudar a natação portuguesa e a desenvolver nadadores, porque tu és, como eu disse, uma das grandes referências em termos de treino em Portugal. Muito boa sorte e espero que corra tudo muito bem para a próxima época. obrigado, Alexandre, pelo convite. Continua bem e boa Obrigado. natação para todos. Obrigado.